Oi gente, essa é a TV Bula, aqui é o Aran e eu vou falar de um tema muito interessante, livros abandonados. Você é aquele tipo de pessoa que se sente culpada porque abandonou um livro pelo meio ou pelo começo? Então fica aí que esse vídeo é para você. Não somos nós que abandonamos os livros, são os livros que nos abandonam. É diferente. E eles nos abandonam por vários motivos. Um dos motivos é que às vezes você não está no momento de ler aquele livro, né? Muitas vezes a gente para de ler um livro, retoma ele num outro momento, você fala, cara, como esse livro é bom, por que eu parei ele naquele momento? É porque o livro naquele momento que você leu não falava com você, e você retoma ele e ele fala, né? A outra coisa é que o livro é mal escrito. Aí não adianta, livro mal escrito não tem jeito, ele não funciona. Mas existem dois tipos de livro mal escrito. Tem um livro que o texto atravanca, o texto é pernóstico, o texto é parnasiano, o texto não flui. Não tem jeito, né? Por exemplo, vamos pensar, o texto acadêmico brasileiro, no geral, ele é assim, ele é um texto excessivamente erudito para afastar o leitor, porque o autor está interessado em falar com os pares e não em trazer gente para o texto dele. Então isso acontece na literatura também. A outra coisa, o outro tipo de livro mal escrito, é um livro onde o texto é bom, o autor escreve bem, mas você não tem nenhum interesse por aqueles personagens e pela trama que ele está contando. Então assim, eu vou falar de dois livros que eu abandonei e vou tentar explicar por que eu abandonei e por que eles são ruins para mim. Talvez sejam bons para outra pessoa. Esses são dois livros que eu abandonei esse ano. Um deles é Quixote, Salman Rushdie. O outro é Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. E são livros que eu comecei a ler com muita empolgação. Eu queria chegar no final, eu estava ansioso para ler esses livros. Eu abandonei, parei no meio. Por quê? Por motivos diferentes, tá? No caso do Salman Rushdie, ele é um ótimo escritor. A Versos Satânicos, que é o livro dele que causou afátua e tanta polêmica nos anos 90, ele é uma sátira. Ele é tão bem escrito que ele causou aquele alvoroço todo, porque ele só utiliza trechos do Alcorão. O humor, quando ele é bem feito, ele é devastador. Mas nesse livro aqui, na minha opinião, ele perde a mão. Por quê? Ele começa a acompanhar a história de um imigrante indiano que quer reproduzir a história do Quixote. Ele vive nos Estados Unidos, ele tem uma Dulcinea, que é uma atriz de Bollywood, que também imigrou para a Califórnia, e ele vai atrás dessa mulher. Só que o Salman Rushdie vai pulando de personagem para personagem. Então ele fala desse cara, depois ele fala do cara que é o patrão desse cara, depois ele fala da atriz, depois ele fala do amante da atriz. E as histórias são muito banais, são muito desinteressantes. Então, apesar do texto ser muito bom, a trama e os personagens não te despertam interesse, ou pelo menos não despertaram interesse em mim. E aí, eu insisti muito, mas chegou uma hora que eu falei, não, chega, não vou dar mais chance para esse livro, e daí eu parei. Esse livro do Andy Weir, Devoradores de Estrelas, ele é o contrário do livro do Salman Rushdie que eu mencionei, porque a trama é muito boa, né? É um tipo de micro-organismo que devora luz, então o sol começa a se apagar, e a história de um astronauta que vai em missão tentando resolver isso, tremenda trama de ficção científica. O Andy Weir é o autor de Perdido em Marte, que virou filme com Matt Damon, né? E esse cara frequentou todos os podcasts de humor e ficção científica que eu escuto. Então esse livro foi saudado como uma rara união de humor e ficção científica, que é um tema que eu gosto muito. Mas o livro é mal escrito. Esse cara não sabe escrever. Ele fica o tempo todo parecendo, sabe aquele aluno CDF que ninguém gosta e que quer se enturmar e fica colocando piadinha? É isso que ele faz. Então assim, ele fala da nave, faz uma piadinha. Fala do sol, faz uma piadinha. E as piadinhas são ruins. O texto é ruim, né? Não funciona. Quando eu estava estudando roteiro, eu me lembro de um dos livros ou cursos que eu fiz, eu não me lembro mais, mas alguém falava o seguinte, para você identificar uma comédia ruim, é quando um dos personagens vira os olhos para cima e fala assim, "That's crazy!" Entendeu? Isso é o sinal de que a comédia é uma porcaria. Você precisa enunciar que o que está acontecendo é louco. Numa boa comédia, isso não é necessário. That's crazy!
Muito bem. Nunca se sinta mal por abandonar um livro, tá? Ler é que nem tomar vinho. Quanto mais você toma, mais você vai conseguir identificar um vinho que é bom, um vinho que é ruim. É que nem tomar uísque, é que nem fazer sexo. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo. Livro é a mesma coisa. Então, assim, só abandona livro quem já leu demais. Quem sabe que tem livro que não vale a pena. Então, assim, nunca se sinta mal por abandonar um livro. Quem tem que se sentir mal é o autor do livro. Se você gostou desse vídeo, compartilha, coloca nas suas redes, espalha para todo mundo, se inscreve no canal, dá curtir aí embaixo para a gente fazer conteúdo cada vez mais legal para você. Tchau!